Léo Facchini por aqui para mais um vídeo desse canal do YouTube, dessa série de transbordo do SPR. Estamos na reta final, a mentoria é a 35, faltam só mais 5 dias. A chave é a número 27, decisão. Mas antes de irmos para o conteúdo, sim, confira se você está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações. O seu curtir é importante, mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante, que você está nessa frequência do SPR, do transbordo, e o seu comentário mostra de fato o seu transbordo, para mim e para as pessoas que vão ler o seu comentário. O seu comentário é uma maneira de alegrar o meu coração. Eu gosto de ressaltar que apesar de eu não conseguir responder e interagir com todos, eu leio, porque eu recebo a notificação direta aqui no meu celular e é incrível ver como vocês têm transbordado nos comentários. Então bora lá. Depois transborde, coloque aí o que queima no seu coração também, o que você está achando e qual que é o código que você pegou dessa chave chamada decisão. E aí então, a gente já começa entendendo que decisão vem de sídio, e sídio é matar. Homicídio, matar alguém, suicídio, matar-se, genocídio, matar um povo, e decídio, matar opções. Então, eu já vou entender que decisão é o quê? É eu tomar decisões, eu matar opções para ficar com uma única opção que eu crio. Só que aí, tão importante quanto saber o que você precisa e o que você quer, é você ter clareza do que você não quer. O que você não quer? Você tem clareza dessa lista do que você não quer? Por quê? Essa lista é poderosa, a gente ter clareza do que a gente não quer. Então eu não estou aqui, né, para menosprezar ou para falar de uma ou de outra profissão. Mas quando eu tenho clareza de que eu quero prosperar, de que eu quero enriquecer, fica claro na minha lista de não fazer, por exemplo, eu não ser um servente de pedreiro, eu não ser, por exemplo, trabalhar com lixeiro, eu não ser algumas profissões. Léo, mas eu estou nessa profissão, eu me encontro. Lembra, a profissão é um período de aprendizagem. Se você estiver aí, você pode aprender. Depois você muda de fase. Até, fazendo um parênteses aqui, eu sempre incentivei meus filhos a serem, né, o que eles quiserem ser. E era interessante, porque, seja honesto, qual foi a criança que nunca desejou ser lixeiro? E passa aquele caminhão, o pessoal, né, os homens correndo atrás. E aí era interessante, porque meu filho uma vez falou, eu quero ser lixeiro. E eu falei, uau, filho, você vai ser o melhor lixeiro que o papai conheceu. E eu lembro que foi um negócio meio constrangedor às vezes para a família. Mas como assim, Léo, você está incentivando ele a ser lixeiro? Eu falei, eu não sei se ele vai ser próximo, se ele vai ser, né, o próximo dono de uma empresa que vai revolucionar a maneira como a gente lida, como a gente coleta o lixo de hoje. Então eu não limito o meu filho em lugar nenhum. Mas aqui nós estamos fazendo a reflexão de que eu tenho clareza da lista das coisas que eu não quero fazer, que eu sei que não vai me levar em direção à próxima fase da minha vida, e próximo nível, próximo degrau da minha sabedoria, da minha prosperidade, da minha riqueza. Então coloque aí com clareza a lista do que você não quer fazer. E aí o Pablo comenta, né, que isso é muito forte. Ele ama saber o que ele não precisa fazer, o que ele não quer fazer, porque ele não gasta um segundo e um pingo de energia com isso. Percebe? Então quando eu tenho clareza, eu não gasto mais nem energia com isso, tá? E aí que tem um ponto. Se você não mata as opções que você tem, você está cometendo suicídio com a própria vida. Você está sobrevivendo ao invés de viver. Pensa muito nisso. E aí depois, né, algumas pessoas podem culpar os outros porque ela não alcançou a prosperidade, a riqueza que ela gostaria. E isso é o quê? É um homicídio. Ela vai culpar os outros, ela vai colocar a culpa em alguém, ou ela vai colocar o culpa num conjunto de pessoas, né? Foi a minha família, foi a sociedade, foi algo que não permitiu. E você vai cometer o quê? Um genocídio. E muitas das vezes isso cai sobre você, e aí você pode até cometer um suicídio. Mas para que isso não aconteça, você precisa cometer todos os dias o decídio, que é você decidir matar todas as outras opções e ter clareza. Qual que é a opção que eu quero? Qual que é a opção que vai me levar para o próximo nível? Qual que é a opção que vai me levar para o aprendizado para eu
caminhar em direção a realmente viver uma vida que vale a pena em Deus. Pense sobre isso, tá? Por quê? Opção significa solução. Então, quando eu tenho opções, quando eu crio opções, eu crio o quê? Soluções. Então, um repertório de opções é um repertório de soluções. Por isso que você precisa dizer que você ama problemas. Eu amo problemas, por quê? Porque eu não arrego para nada e eu tenho um repertório de soluções. É assim que o Pablo se define e a gente sabe o quanto ele ama problemas. E eu sou um cara que nos últimos anos entendi o que é amar problema e desejar problemas, porque problema e solução são a mesma coisa. Depende a maneira como você olha e a maneira como você reage e age diante das circunstâncias. Alguns vão ver como problema, outros já veem a solução e avançam. Pensa sobre isso. Isso é muito importante. Então, problema e solução são as mesmas coisas. Só que aí nós vamos chegar num ponto que tem pessoas que estão numa fase de indecisão. Você sofre de indecisão? Fica com dificuldade de decidir? Então a indecisão ela precisa ser tratada, porque a indecisão, o que acontece com a indecisão? A indecisão ela pode te gerar e te colocar no que a gente chama de dicotomia. Você ter que escolher entre duas opções ruins e aí você opta pela menos pior. Por quê? Porque você não tem clareza de decidir. Você está sempre indeciso, você está sempre com uma dúvida, será que realmente foi a melhor decisão? Como é que é este processo? E aí você vai precisar tratar a sua indecisão. Como é que você trata a sua indecisão? Achei bem interessante a proposta do Pablo, porque como que você trata indecisão? Então você vai fazer isso. Se você sofre de indecisão, essa é uma atividade complementar para quem sente que precisa tratar a indecisão. Você não é rápido para tomar decisão, toma e segue em frente? Não precisa se preocupar com essa tarefa ou até execute ela para validar o quanto que está a sua tomada de decisão. Mas como é que eu trato então a indecisão? Você vai fazer durante 10 vezes, ou seja, você vai escolher durante 10 escolhas erradas de propósito. Você sabe que tem um restaurante que você gosta, que é legal, e tem um restaurante que você não gosta muito, que a comida não é muito legal. Você vai naquele restaurante. Você gosta de comer fast food no restaurante A, você vai no restaurante B. Você gosta da cor azul, você vai comprar roupa da cor que você odeia, das duas cores que você mais odeia. Léo, mas que idiotice? Não é idiotice, é você treinar o seu cérebro e mostrar para ele que você sabe sim tomar ótimas decisões, mas intencionalmente você vai tomar 10 decisões erradas dentro deste processo. Achei muito interessante. E eu quero validar isso sim, faz total sentido. Lembra? Testar. Na dúvida eu testo. O que eu vou aprender? O que eu vou avançar? Não é sobre errar, sobre acertar. Não é sobre a zona de conforto ou de desconforto. É sobre aprender para mudar de fase, para subir o nível. Pensa sempre isso. Isso tem feito uma diferença grande na minha vida. Tá? E aí então, porque se você eliminar esse processo da indecisão, você será mais assertivo nas suas decisões. Pense sobre isso. Agora, se você não tratar a indecisão, vai gerar dicotomia. Você sempre estará tendo que tomar decisão para escolher a opção menos ruim para você. Você sempre vai estar nesse processo. Pensa sobre isso. Tá? E aí, uma grande provocação, né? Possivelmente hoje você não dirige o carro que você escolheu, você não mora na casa que você escolheu, você realmente não faz as coisas. Quem define o carro que você dirige, quem define a casa é o seu bolso. Você escolheu entre a opção menos ruim ou a menos pior, segundo o seu bolso, segundo a sua condição, porque você ainda vive sobre condição. Você toma a decisão olhando para o bolso e não olhando para realmente o que o seu coração quer, não realmente a que a sua mente quer. E aí que tá, eu começo a entender que eu crio as minhas próprias opções. Esse é o grande desafio, eu criar as minhas próprias opções e não ter que escolher entre opções que outras pessoas, que o externo criam para mim. Isso eu achei extremamente interessante. Porque quando você cria suas próprias opções, você vai prosperar mais rápido. Pensa sobre isso. E aí então decidir, né? Decidir
você sempre vai estar o quê? Matando opções. Você tem 2 opções, você precisa decidir matar uma. Você tem uma decisão a tomar, tem 10 opções, você vai matar 9 e vai ficar com uma. Então decidir é matar as opções. Ou você mata as opções, ou você vai se matar a si próprio, ou vai matar emocionalmente, tá? Entenda isso, as pessoas à sua volta. E aí que tá. Se você hoje tomou alguma decisão já, se avalia uma decisão errada financeiramente, possivelmente você foi movido ou você usou a sua ambição e a sua ganância. Por isso que a maioria das decisões são erradas, porque a gente usou a nossa ambição ou nós usamos a nossa ganância. Eu já falei sobre ambição e ganância, acredito que num outro vídeo ou no nosso encontro do Zoom. De qualquer maneira, eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, porque eu era um cara que achava que a ambição era positiva e me dizia que eu era ambicioso. A ganância a gente já sabe que não é legal, mas nem a ambição e nem a ganância vão te levar para a verdadeira prosperidade, mas isso vai ficar para um outro vídeo, para mim não fugir do tema do transbordo do SPR. O Pablo não abordou isso, isso é uma percepção minha, vou gravar isso num outro vídeo para vocês. Mas então o que acontece, né? A maioria das decisões erradas que nós tomamos é porque criaram para nós e nós tivemos que escolher entre a decisão menos ruim ou a decisão menos pior, segundo as circunstâncias, segundo o momento, tá? E aí, eu vou te fazer uma provocação aqui que eu achei extremamente interessante, o Pablo fez na aula, mas eu vou trazer como se eu estivesse fazendo para ficar mais fácil. Então eu vou te convidar eu tô te convidando para ir num jantar comigo, num lugar chiquésimo, num lugar muito fino, muito bacana, um restaurante de alto padrão, que a conta vai dar em média de 40 a 50 mil reais. E você vai ter 3 opções. Comenta aqui embaixo se você vai optar pela opção 1, 2 ou 3. Na primeira opção, o que acontece? Você vai delegar para que eu escolha o prato. É um lugar sofisticado, você ainda está meio sem jeito, você fala, Léo, escolhe o que você comeu, também vou comer. Essa é a primeira opção. A segunda opção, você vai escolher, você vai pegar o cardápio e vai escolher, mas você vai optar pelos pratos mais baratos, até para não pesar na conta. Então você vai pedir um prato talvez de 2, 3, 4 mil reais. Você não vai pedir aquele prato de 10, 12, 15 mil reais, porque você não quer pesar na conta. E a terceira opção, você vai entender o seguinte, peraí, eu fui convidado para uma mesa, eu não preciso me preocupar, então eu tô aqui para desfrutar e eu vou desfrutar com a minha alma, coisas que até o meu corpo ainda não viram, que os meus olhos não viram. E aí você vai realmente desfrutar, você vai pegar o cardápio e vai escolher o que a sua alma deseja, não é nem o que o seu corpo deseja, nem o que sua mente deseja. E você vai desfrutar daquele momento. Aí eu te pergunto, você optou pela opção 1, pela opção 2 ou pela opção 3? Qual opção você escolhe? Normalmente, tá? Aqui eu não tenho a devolutiva, mas eu vou pressupor que se você ainda não ouviu sobre isso, você deva ter escolhido a opção 3, em que você vai desfrutar, inclusive, o que a sua alma quer e vai se deliciar naquele banquete sem se preocupar com a conta porque você foi convidado. Só que aí que vem a grande provocação. De novo, você está escolhendo entre 3 opções que foram colocadas para você. Não foi você que criou essas opções. E aí o desafio seria, então, peraí, por que eu não vou convidar o Léo para ir nesse restaurante e eu vou pagar a conta? Eu vou criar as opções. Percebe? De novo, nós estamos escolhendo uma opção a menos pior, nesse caso, segundo o seu contexto. Por quê? Porque ela é uma decisão que não vai te gerar movimento. Para você inverter e falar assim, não, peraí, eu vou convidar o Léo, eu vou convidar o Pablo para esse restaurante que paga 40, 50 mil na conta e eu vou pagar a conta e eu vou criar as opções. Para isso, precisa antes o quê? Tomar decisões e pagar o preço para chegar nessa colheita. Você entende isso? Achei extremamente importante. Então, na verdade, não seriam nenhuma das 3 opções. Você cria a sua própria 4ª opção, mas para isso você vai ter que fazer o quê? Decidir, pagar o preço, avançar, aprender, evoluir passo a passo. E aí, eu até trago esse exemplo, né? Eu aprendi isso ouvindo uma vez com o Pablo, isso mexeu comigo, aqui é um parênteses, mas faz sentido eu colocar, que é o seguinte, aquela questão, né? Se eu chegar e falar assim, olha gente, aqui agora, quem mais comentar, criar qualquer coisa, eu fiz isso com os meus clientes, né? Às vezes eu provoco os meus clientes,
E eu tenho cliente que eu atendo a irmã, o irmão, eu atendo a família, mas a irmã em específico chegou mais cedo, né? A gente está quase 4 anos juntos com o trabalho, o irmão veio depois de um tempo maior, enfim. E aí eu falei assim para ela, deixa eu te perguntar, fulana, se eu desse, vamos imaginar que eu quisesse dar de presente agora no final do ano uma BMW, e desse uma BMW para o seu irmão, como é que você se sentiria? Ela falou, nossa, muito mal, muito péssimo. E eu falei, então, eu também tinha esse sentimento até entender de que a pergunta que eu faço é, por que não sou eu que estou dando uma BMW de presente? Por que não sou eu que estou fazendo algo por alguém, ao invés de esperar que alguém faça por mim? Isso mudou o jogo. Então, se eu fosse presentear alguém, a pergunta é como criar uma quarta opção. Não, eu não quero receber nada. Eu quero ser o cara que dê um ótimo presente. E aí a gente vê no Pablo, né? Ele já presenteou algumas pessoas da sua equipe, inclusive dando Porsche, inclusive dando Land Rover, proporcionando experiências. E isso mexeu comigo. Então eu pus na minha cabeça que eu não quero mais ser a pessoa a ganhar alguma coisa, mas eu quero ser a pessoa a pagar e proporcionar isso para as outras pessoas. Mas para isso eu preciso decidir e pagar o preço. Só fazendo esse parênteses, voltando para o tema específico da aula. Tá? A decisão automática é a menos pior. Então, normalmente, você vai tomar uma decisão mais automática, mais intuitiva, só que ela vai ser a menos pior. Pensa sempre nisso, tá? Porque o desafio, então, o que vai ser? Nós tomarmos a decisão com o coração, não com a mente, nem com o bolso, mas eu tomar a decisão segundo o que eu quero. E aí você fala assim, Léo, mas então eu vou me endividar, não vou mais olhar para as minhas finanças? Pelo contrário, você vai ter que decidir fazer coisas que você não está fazendo hoje para prosperar como você nunca prosperou na sua vida. E para não precisar mais decidir pensando no seu bolso, no carro que você anda, na casa que você mora. Mas você decide segundo o seu coração. E isso acho que é o grande insight para a gente caminhando para o fechamento. Então, decidir, né, decisões, pensa sempre o seguinte, sempre que você decidir por algo que vai te levar para o conforto, algo confortável, não é uma grande ou uma boa decisão. As verdadeiras boas decisões que você cria são decisões que te levam para o desconforto, porque o desconforto vai te trazer aprendizado e vai te levar para o próximo nível. Mas normalmente o que nós seres humanos fazemos? Tomamos decisões que vão nos proporcionar mais tranquilidade, mais conforto. Por quê? Porque o cérebro foi programado para economizar energia, para poupar energia, para descansar. Só que a gente entende que aqui nessa vida, o grande passo é lembra da escada? Isso me fez muita analogia. A escada da vida que me leva para a eternidade. E aí eu só não posso estacionar em cada degrau, seja positivo, seja negativo. Então não tome mais decisões que te levem para uma zona de conforto. Está começando a chover mais forte, mas tome decisões desconfortáveis e crie as suas próprias opções para decidir algo que você quer e não o que as pessoas ou o mundo coloque para você decidir. Fechado? Essa foi mais um transbordo dessa chave. Eu espero que faça sentido. Deixe seu comentário aqui. Vamos interagir. No mais, eu te agradeço e eu te vejo no próximo vídeo desse canal. Beijo, um abraço e valeu!